Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito, benquisto. Meus amigos, hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. Eu venho nessa manhã dar glória a Deus em respeito também a todos esses meus amigos que observam esse conteúdo, que atentos, né, humildemente estão ouvindo essa leitura que eu faço pelas manhãs, todos os novos inscritos. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu venho nessa manhã, como todas as outras, né, meus amigos, em que estou em conectividade com essa leitura, dando continuidade no Santo Evangelho de Mateus, ao capítulo 9, Jesus Cristo cura um paralítico, com esses maravilhosos relatos da vida e da passagem de Jesus aqui, né, que são feitos no Evangelho de Mateus. Vamos lá, meus amigos? Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi à sua cidade. E sucedeu que lhe trouxeram um paralítico, estendido sobre um leito. E Jesus, ao ver a fé deles, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Então, alguns escribas diziam dentro de si: Ele blasfema, este blasfema. Conhecendo-lhes Jesus os pensamentos, disse: Por que estáis cogitando maldades em vossos corações? Porque é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e foi para a sua casa. As pessoas, ao vê-lo, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que dera tamanho poder aos homens. O chamado de Mateus. Passando Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na repartição dos tributos públicos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele sentado à mesa, em casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Quando viram isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. A pergunta sobre o jejum. Então, aproximaram-se os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Jesus lhes disse: Acaso os que estão no casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e o rasgo se torna maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. De outra maneira, os odres se rompem, o vinho se derrama
e os odres se estragam. Mas põe-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A filha de Jairo e a mulher que tocou no manto do Senhor Jesus. Enquanto ele lhes falava essas coisas, aproximou-se um dirigente da sinagoga e se prostrou diante dele, dizendo: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e viverá. E levantando-se Jesus, o seguiu com seus discípulos. E nisso uma mulher enferma por uma hemorragia durante 12 anos aproximou-se por trás e tocou na borda de seu manto, porque dizia dentro de si: Se eu somente tocar sua veste, ficarei curada. Porém Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada desde aquele instante. Ao entrar Jesus na casa do dirigente e vendo os que tocavam flauta, o povo que fazia alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas quando o povo se afastara, entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E se difundiu essa notícia por toda aquela terra. 2 cegos obtêm a visão. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando aos gritos: Tende compaixão de nós, filho de Davi. E chegando a casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus lhe perguntou: Credes que posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos, dizendo: Conforme vossa fé, seja-vos feito. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu rigorosamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram sua fama por toda aquela terra. O mudo fala. Enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiravam, dizendo: Nunca se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus diziam: Pelo príncipe dos demônios é que expele os demônios. A seara é grande. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e doença do povo. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros à sua seara. Amém, meus amigos. Lemos então, nessa maravilhosa segunda que se inicia, o capítulo 9. Amanhã, terça-feira, viremos com a escolha dos 12 apóstolos. Importantíssima essa leitura a partir de amanhã também, assim como foi essa hoje. Muito obrigado pela companhia, meus amigos. Que a luz, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo e Espírito Santo cerquem e estejam à frente do caminho de cada um de vocês, ao caminho, à vida de cada um e vossas famílias. Eu agradeço a companhia por essa manhã. Muito obrigado pela conectividade. Estarei aqui novamente daqui a pouco, fornecendo novas atualizações do RVGCR. Desejo a todos uma semana repleta de bênçãos, meus amigos.
Lembrem-se que temos bênçãos que já são alcançadas diante de nossas cabeças, né? Ao alto de nossas cabeças, basta olharmos para elas e enxergarmos, né? E isso às vezes não envolve dinheiro, não envolve riquezas, envolve sim, né, grande fé e esperança no mundo melhor, praticar bons atos, ir num bom caminho, isso sim é certo, né, meus amigos? É isso que eu tenho para essa manhã, né? Quem quiser voltar, as portas estão abertas mais tarde. Fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus e até mais tarde, se o nosso bom Pai permitir. Continue tendo uma maravilhosa semana, a começar da segunda-feira. Tchau, tchau, meus amigos.